Então, se você é aquele tipo de pessoa que tem vários conflitos, né, várias situações estressantes para você resolver, e você não sabe muitas vezes como vai resolver aquele problema, é muito comum você entrar nesse estado de estresse, e aí você vai, com certeza, ou não pegar no sono, ou despertar à noite, às 3, 4 horas da manhã e não conseguir mais dormir, ou você também vai ter essa dificuldade aí de ter um sono mais leve e ficar despertando à noite, tá? E quem acorda à noite para urinar, né, para beber água, isso também não é saudável, isso também é uma alteração ali no estado de sono. O ideal é a pessoa dormir de 6 a 8 horas direto, tá? Sem nenhum despertar, para nenhum motivo, né? Eu falo que é igual TPM, né? Toda mulher fala que é normal ter TPM. Não, não é. Sentir dor, irritabilidade, qualquer sintoma nesse momento não é normal. É a mesma coisa para o insônia, tá? Então, eu desperto só uma vez durante a noite. Não, não é normal. Alguma coisa está acontecendo com o teu cérebro, com o teu corpo, com o seu sistema nervoso, que ele está despertando num momento em que não era para despertar. Tá? Então, situações também de medo, de insegurança, aquelas pessoas que têm medo do que pode acontecer. Então, o que o corpo faz? Ele também mantém ali um estado de alerta. E ele mantendo esse estado de alerta, é difícil que essa pessoa adormeça. Então, vai ser aquele tipo de pessoa que vai ter dificuldade de pegar no sono. Né? E qual que é o sentido? Né? Por que o nosso corpo faria isso? Né? Você tem que pensar sempre no seguinte aspecto, né? O nosso corpo, ele sempre busca o equilíbrio, mesmo que isso te desequilibre, tá? Então, se você tem tantas coisas para pensar, se você tem tantas coisas para resolver, se você tem tantas coisas para lidar e você não consegue resolver tudo aquilo, né? Por que não deixar você mais acordado, né, para que você possa resolver as suas situações? Né? Por que não fazer com que você fique ali desperto, né, mais atento à noite, né, para que você tenha mais tempo, né, para resolver ali todos os seus problemas? Então, existe sim um motivo, um porquê, né, do seu cérebro deixar você desperto à noite. Então, existem alguns mecanismos que você pode fazer para driblar ali a insônia, né? E o primeiro deles que eu gosto muito, é da pessoa criar a sua própria estratégia, né, para solucionar os teus problemas, né? Ou quando você chegar à noite, você tentará o máximo possível não conversar, né? E mesmo que venha o pensamento sobre o problema, você não alimentar o pensamento. Porque é isso que geralmente acontece, né? A pessoa tem a preocupação com o que vai fazer amanhã e ela fica remoendo, ela fica dando corda, né? Ela fica lá pensando, nossa, realmente, eu preciso fazer isso, né? Porque se eu não fizer aquilo. Então, sabendo que você tem uma insônia, sabendo que você tem essa dificuldade, é muito importante que você não alimente esse leão, né? Não adianta você querer falar, não quero mais pensar. Não adianta. E aí, o que você pode fazer? Olha só que dica, essa dica é muito interessante. Desvie o seu pensamento para coisas prazerosas, para coisas que você faz. Ah, nossa, eu adoro bordar, eu gosto muito de bordar. Pense no bordado. Não, mas vai vir um pensamento, nossa, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso. Ok, pensei, né? Tá, mas ó, eu quero pensar no meu bordado. Eu quero pensar nas minhas férias, que eu tive as férias, que foi muito gostoso. Por quê? Quando você começa a pensar em coisas que são prazerosas para você, tem que ser coisas prazerosas, tá? Automaticamente a frequência do seu cérebro começa a mudar. Por quê? Porque é um estado de prazer. Então o seu cérebro associa com o prazer e não com a preocupação. Então, essa é uma das primeiras coisas que, óbvio, não pensando em resolver o conflito, né, em ajudar a pessoa, mas eu digo você na sua casa, é você fazer esse trabalho de conscientização mental. Né? É você ter consciência do seu problema, passo número 1.
Passo número 2, você observa os seus pensamentos, né? Você tem que estar mais presente para isso é óbvio, né? E você, ao ver que você está pensando sobre o problema, você começa a trazer um pensamento naquilo que é prazeroso para você, né? Ou, por exemplo, você pode trazer o seu pensamento para a sua respiração, para o seu corpo, para o seu abdômen, né? Aí você entra num estado até mesmo de meditação, tá? Mas eu gosto de primeiramente fazer esse processo de desviar a mente para aquilo que é prazeroso, tá? Porque a pessoa ela começa a sair dessa onda do estresse, tá? E isso ajuda demais. Então é muito importante que antes de dormir você não fique remoendo, né? Diferente de assim, parar de pensar. Não tem jeito. Você vai pensar no problema. Porém, se você, né, tiver essa noção de que você tem que desviar a sua linha de pensamento, com certeza isso vai te ajudar. Segunda coisa que é muito importante para ajudar quem tem processo de insônia, isso sem pensar num processo de ressignificação, né? A gente tem que basicamente encontrar o que foi difícil para essa pessoa que faz ela se preocupar dessa forma, né? Então, por exemplo, por que essa pessoa tem medo da doença? E fica tão preocupada com doença? Por que essa pessoa tem tanto medo do financeiro? Ela fica sempre pensando no estado financeiro. Por que essa pessoa tem tanto medo de errar? Por isso que ela fica sempre pensando em como fazer dar certo, né? O problema não é pensar. Vocês estão vendo? O problema é pensar. O problema é você só pensar. É só pensar naquilo. Então é quando você fica remoendo aquele pensamento fixo no problema. É esse que é o problema, tá? Você vai pensar. Mas se você tiver essa conotação de que aquele é o meu problema, aquele é o meu conflito, você desviando o pensamento é um primeiro passo.